graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, em especial a todos aqueles que estão aí compartilhando os nossos vídeos através do canal Davi Pérez no YouTube, como também no grupo Intercessores no Facebook, tá? Nós estamos ministrando as lições da revista Compromisso, essa revista aqui, tá? Profetas menores, os profetas de ontem falam hoje. Então nós estamos na terceira lição, tá? Alguns irmãos aí ainda estão na segunda lição, tem uns que nem começaram ainda o quarto trimestre devido ao atraso das revistas, tá? Nós estamos, se Deus assim nos permitindo, domingo que vem ministrando, no caso o irmão Gustavo, lá na igreja, vai estar ministrando a quarta lição do quarto trimestre, tá? Hoje a gente vai estar ministrando a terceira lição, que ela tem por título Consequências do Pecado, tá? Estamos estudando aí o livro do profeta Oséias. Então, antes de nós começarmos a ministrar a lição, eu gostaria de informar a todos os irmãos que aqui embaixo, no rodapé desse vídeo aqui, tá? Ou se você estiver vendo aí no YouTube, ou se você estiver vendo aí no Facebook, ou se você estiver vendo aí no grupo Intercessores, pelo WhatsApp, enfim. Aqui embaixo nós temos, na descrição desse vídeo, nós temos o slide dessa lição, certo? Eu gostaria de informar os irmãos o seguinte, que o slide dessa lição, a editora Convicção, tá? Que é a editora oficial aí que publica a revista Compromisso, ela tem um slide próprio, que é o slide da Convenção Batista, o slide da editora Convicção, tá? O nosso slide que a gente posta aqui para os irmãos não é o slide da editora Convicção, tá? É um slide que nós mesmos fazemos e nós mesmos comentamos e ajudamos os irmãos a entenderem melhor a lição, como também a gente pega os slides lá da editora Convicção, dá uma olhada também, tira alguma dúvida, enfim, uma coisa completa a outra, tá? Então esse slide que você vai ver aqui no rodapé desse vídeo, na descrição, não é o slide da editora Convicção, tá? É o slide que nós mesmos fazemos, tá certo? E você que quer entrar no nosso grupo do WhatsApp, Compromisso com EBD, você vai deixar aqui na descrição do vídeo, aqui, você vai deixar o número do seu WhatsApp, tá certo? Se você desejar participar do grupo, semanalmente a gente vai estar enviando para você o vídeo da lição, tá? E o slide também da lição para que você possa estudar. Ao enviar esse slide, não significa dizer que você não tem a obrigação de comprar a revista Compromisso, tá? A revista Compromisso, ela é muito importante para que você tenha ela em mãos para você estudar, tá? É diferente a gente estudar pela revista, onde a gente pode estar manuseando, pode estar marcando algum texto, grifando algum texto, frisando alguma coisa, do que o slide. O slide é mais para ajudar a gente a entender melhor a lição, tem comentários meus lá, então, mas nunca deixem de comprar a revista, tá? É muito importante comprar a revista Compromisso para que vocês possam estar acompanhando aí as lições. Mas o slide vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Então vamos começar a nossa lição, Consequências do Pecado. O que é que o autor dessa lição está querendo dizer? Que todo pecado tem uma consequência, tá? Primeiramente a gente tem de desmistificar aquela questão onde as pessoas dizem assim, existe pecado pequeno e existe pecado grande, existe pecadinho e existe pecadão. Isso aí está totalmente fora dos planos de Deus, isso aí não existe. Para Deus, o que é pecado? Para Deus, transgredir a palavra dele é pecado, tá? Uma mentira é pecado. O adultério é pecado. Um falso testemunho é pecado. Falar mal do outro é pecado. Porém, a única diferença que existe de todos esses que eu falei são as consequências, certo? Um exemplo, eu posso mentir aqui, onde eu estou, e lá naquela outra esquina, em uma casa, em um motel, enfim, alguém pode estar se prostituindo. É pecado? As duas situações são pecado. Qual é a diferença? Não existe pecado grande nem pequeno, tá? Pessoas dizem que o indivíduo, se ele adulterar, ele tá frito pro resto da vida. Ele não tem perdão, Deus não perdoa, tem que ser excluído da igreja e coisa tal, tá? E quem está mentindo não precisa acontecer isso. Só que nós nos enganamos, tá? Quem está adulterando, fornicando, se prostituindo, roubando, matando, é o mesmo pecado diante de Deus com relação a quem está mentindo, falando mal do seu próximo, enfim.
Coisas básicas, simples, que a gente vê todos os dias por aí, que a gente pensa que é algo banal. Para Deus é pecado do mesmo jeito. A única diferença são as consequências. Pode ser que a mentira que eu esteja inventando agora, ela não tenha consequências prejudiciais nem para mim e nem para outra pessoa, mas não vai deixar de ser pecado. Tá? Não vai deixar de ser pecado. É pecado do mesmo jeito, é transgressão contra a palavra de Deus, é transgressão contra o caráter de Deus. Porém, a pessoa que está se prostituindo, adulterando, fornicando, é um pecado semelhante àquela mentira. Tem o mesmo peso diante de Deus, é pecado. Porém, as consequências, pode vir uma gravidez indesejada, pode ser que alguém morra por isso, pode ser que se destrua uma família, enfim, as consequências do pecado. Tá? Então, o título da lição de hoje é as consequências, o título da lição, consequências do pecado. Quais são as consequências que o pecado traz? Aquele povo, o povo que Oséias estava inserido, aquele povo abandonou Deus completamente. Tá? E nós vamos ver no decorrer da lição quais foram as consequências que sobrevieram sobre esse abandono, sobre esse pecado, as consequências que vieram sobre o pecado do povo. Tá certo? O texto base da nossa lição está lá em Oséias 8:12. Quem puder acompanhar aí, abre a Bíblia. Tá? Sempre é bom estarmos com a Bíblia. Tá? O texto está no slide, mas é bom sempre a gente estar abrindo a Bíblia. Oséias, capítulo 8, verso 12, diz assim: escrevi-lhe as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. O que é que o autor está querendo dizer aqui? Que Deus, ele escreveu as grandezas da lei dele. Ele colocou os princípios, ele colocou a forma que o homem devia andar, ele colocou preceitos, ele colocou uma regra para que o homem andasse diante dele. Ele colocou observâncias, mas aquelas pessoas estimaram essas leis como coisa estranha, não reconheciam a Deus, não obedeciam a Deus. Então, no decorrer da lição, a gente vai entender mais um pouco do que esse texto está querendo nos falar, tá? Oséias 8:12. A nossa introdução, como sempre eu digo, tá? Do lado esquerdo do vídeo aí, do slide de vocês, tem a introdução, tá? A introdução é o texto original da revista Compromisso, tá? E ao lado desse texto está o nosso resumo, aquilo que nós estamos tentando passar para todos vocês, entendam o que o texto original da lição está querendo dizer. Então nós trabalhamos dessa forma, tá certo? Nós trabalhamos dessa forma para que os irmãos e amigos que gostam, que apreciam a palavra de Deus, possam estar entendendo aquilo que está sendo falado na revista Compromisso, tá certo? Então o primeiro ponto do nosso resumo diz assim: pelas Escrituras entendemos que a saída do Egito só teria êxito quando o ser humano se submete ao domínio divino. Os irmãos lembram que lá Moisés foi escolhido por Deus para que estivesse guiando o povo de Israel, o povo que estava preso como escravos ao Egito, né, servindo ao faraó. Então Deus levantou Moisés para que Moisés libertasse aquele povo. Porém, o que é que o autor da lição está querendo dizer para a gente agora? Tá? Que a saída do Egito só terá êxito, só terá futuro, só terá vantagem quando o ser humano se submete ao domínio divino. Sair de um cativeiro, sair de uma prisão, sair de um domínio material, mas não tendo Deus como Senhor e Salvador da sua vida, não tendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não adianta de nada. Você vai continuar preso da mesma forma nas suas limitações, em pecados, enfim, em coisas que não vão levar você de forma nenhuma até a presença de Deus. Então, sair do Egito sem ter o domínio pleno de Deus não tem vantagem alguma. O segundo ponto diz assim: a insistência, a autossuficiência promove uma vida plena. Perdão. A insistência, a autossuficiência promove uma vida plena. Será apenas utopia. Então, o que é que o autor está querendo dizer aqui? Que a insistência, a autossuficiência, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Primeiramente, eu não preciso de Deus. Existem pessoas, inclusive eu estava vendo aí um filósofo aí que está fazendo muito sucesso no Brasil aí, chamado Leandro Carnal. Olha o nome do cidadão, Leandro Carnal. E foram perguntar a ele sobre aquela questão de Saulo de Tarso, quando ia no caminho de Damasco e caiu, né? Viu aquela luminosidade toda lá
que na verdade era Jesus Cristo, falando com ele, apresentou-se diante dele, disse que ele era Jesus a quem ele perseguia, e Paulo, quando caiu em terra, que se levantou, a Bíblia diz que ele estava cego. Então o Leandro Carnal, ele diz o seguinte, que aquela questão de Paulo ter ficado cego, ele não acredita, ele é materialista, ele é ateu, ele não acredita que aquilo ali foi uma obra divina. Ele acredita sim, que Saulo de Tarso, quando caiu do cavalo, bateu com a cabeça no chão, e ao levantar-se, o nervo óptico foi ferido, e através dessa ferida, desse trauma no nervo óptico, ele ficou cego. Mas não reconhecem a Deus. Eles se acham autossuficientes para explicarem até a palavra de Deus, para dizerem que Deus não existe. Então a autossuficiência, a insistência nessa autossuficiência, ela promove uma vida plena. Será apenas utopia. É loucura. Utopia significa loucura. Algo que não existe, algo que não é real. Então temos de entender essas questões. Quando nós nos sentimos autossuficientes, vivemos uma vida plena em sua utopia, em sua loucura, sem as providências divinas. Tá? O terceiro ponto. Mesmo que toda a propaganda do reino de Satanás seja atrativa, que ela é, tá? Dando a ideia de liberdade e satisfação, entre parênteses eu coloco aqui falsa, nos tornamos dependentes de sensações de alívio e bem-estar temporárias. Quer um exemplo simples disso aí? Particularmente, eu não vi mais propagandas de cigarro na mídia. Dificilmente eu vejo isso aí. Para ser sincero, eu não vi mais. Tá? Mas o que é que acontece? O que é que uma propaganda de cigarro apresenta? Primeiro, apresenta mulheres bonitas e formosas, apresenta homens bonitos e formosos, apresenta pessoas com poder aquisitivo alto, pessoas em jet ski, pessoas em carros importados, pessoas em ambientes luxuosos. Apresenta tudo isso. Apresenta pessoas sorridentes. Isso é uma propaganda do reino de Satanás. Porém, o que é que está dizendo aqui? Apresenta uma ideia de liberdade e satisfação, porém é uma ideia de liberdade e satisfação falsa. Apresenta tudo aquilo ali, mas as consequências do cigarro é o quê? A destruição moral, a destruição da saúde, câncer e morte. Mas o reino de Satanás, ele apresenta coisas que são desejáveis aos nossos olhos. São coisas que os nossos olhos gostam. São coisas que o nosso interior humano gosta. Mas que o fim é morte. Vemos aí propaganda de cervejas constantemente. Por que passar propaganda de cerveja com mulher seminua? Por que passar propaganda de cerveja com, vamos dizer assim, cenas de quase um sexo explícito? Onde um homem e uma mulher se acariciam, onde um homem e uma mulher estão ali quase em um clima de êxtase, em uma relação entre homem e mulher. Para que isso? Por que isso acontece? Porque o reino de Satanás, ele é algo ilusório. Ele apresenta algo que aos nossos olhos é atrativo, porém nos leva à morte. O quarto ponto. O pecado age nos fazendo responder apenas a estímulos, tornando-os coisas. Olha esse texto aqui. O pecado age nos fazendo responder apenas a estímulos. Coisas que nós fazemos muitas vezes sem querermos fazer. O que é um estímulo? Não sei se vocês já viram lá, eu não sei qual é a especialidade, eu esqueci agora. O médico vem com um martelinho, bate no seu joelho. Inconscientemente, aquela pancada vai fazer com que você mova a sua perna. Porque é um estímulo que está sendo aplicado no nervo da sua perna. Na estrutura da sua perna, do seu joelho, na verdade, né? Que mexe com toda a perna. Então, naquela pancada daquele martelozinho ali, por menor que seja, o médico ele acerta justamente no ponto X da questão e a sua perna, querendo ou não, ela vai se movimentar. O pecado é desse jeito. O pecado ele nos estimula a responder apenas por estímulos. Coisas que nós estamos praticamente mecanizados a fazer e estão fora da vontade de Deus. Exemplo, o homem tem a sua esposa, a esposa tem o seu marido. Por que existe o adultério? Por que existe a traição? Se o homem que você convive, que é o seu marido, que é a pessoa que está ao seu lado há tantos anos,
tem a mesma matéria daquele homem que possivelmente está querendo lhe seduzir. Ou vice-versa, ou daquela mulher que possivelmente está querendo lhe seduzir. Por que a traição? Por que o adultério? Porque é algo gracioso, é algo precioso aos nossos olhos. É algo que enche o nosso ego, que enche a nossa vontade, que alimenta a nossa carne. Então nós temos de entender isso. O reino de Satanás, ele promove coisas que é o pecado. Tá? O pecado ele é passado para a gente não da forma que ele vai chegar até o final, que é a morte. A Bíblia diz que o final é a morte. O salário do pecado é a morte. Ele não apresenta morte, apresenta vida, mas de uma forma falsa. Uma vida passageira, uma alegria passageira, um prazer passageiro, uma descontração passageira. Então é isso o que está dizendo aqui. Nós respondemos a estímulos, tornando-nos coisas. Quem não já viu aí, muitas vezes, você passa em determinado local, no centro aí da cidade que você mora, você vê uma pessoa em pleno meio-dia deitada no chão, embriagada. Será que aquela pessoa, ela imaginou que ela ficaria daquela forma? Será que aquela pessoa, ela iria imaginar que ela iria ser um objeto, uma coisa, tornando-nos coisas, como está falando aqui no texto da lição? Simplesmente para deboche de outros? Pessoas estão passando por aí dizendo que o camarada é cachaceiro, dizendo que o camarada é vagabundo, dizendo que o camarada é um maluco, é um devasso, é um profano. Será que você pensou que você iria passar por aquilo ali? Mas o pecado, o reino de Satanás faz isso. Você começa a responder a estímulos. Você começa a fazer coisas que você nunca pensou que iria fazer. Então temos de ter cuidado com isso. Aquele povo, o povo que Osés estava inserido, estava dessa forma. Estava praticando as coisas por estímulos. Sabia que Deus era o único Senhor, sabia que a única resposta, a única solução, a única esperança era o Senhor. Porém, eles estavam atrás de imagem de escultura, do bezerro de ouro, de adoração a Baal, enfim. Isso não existe. Porém, temos de ter cuidado. O reino de Satanás está pronto para tragar cada pessoa dessa forma. Em Êxodo, Deus proclamou a lei e apresentou a autoridade da prova. Vamos ler aqui, né? Êxodo, capítulo 20, o verso 2. Se você tiver com a Bíblia aberta aí, ou você estiver com a Bíblia próxima de você aí, abra aí em Êxodo, capítulo 20, o verso 2. É um texto bem interessante. Simples, porém interessante. Êxodo 22. Olha o que é que diz. Eu, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha o que é que ele está dizendo assim. Eu, o Senhor, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ele quis dizer o seguinte aqui. Fui eu que tirei vocês daquela escravatura lá. Fui eu que tirei vocês daquele cativeiro. Eu não admito que vocês tenham outros deuses diante de vocês. Isso foi um recado de quem? Daquele que proclamou e apresentou a autoridade da nova lei. Eu, o Senhor, fui quem tirei vocês daquela situação. Eu, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas e nem debaixo das águas. Então Deus está dizendo aqui veementemente: eu não permito que qualquer outro ser, que qualquer outra pessoa, que qualquer outra coisa, que qualquer outra obra da minha natureza seja venerada, seja adorada. A adoração, ela pertence a Deus. E aquele povo estava adorando a outras coisas, a criaturas, a imagens, enfim. E Deus não admite isso. E Ele não admite ainda hoje. Não, Davi, mas ele foi lá no Êxodo. Não, Ele não admite hoje. Da mesma forma que Ele não admitiu naquele período, Ele não admite hoje também, do mesmo jeito. Deus evoca sua autoridade como libertador. Fui eu que tirei vocês de lá. Deus vê o homem como rebelde. Deus vê o homem como rebelde. Quando você vê seu filho rebelde, o que é que você faz? Você vai deixar de amar ele de forma nenhuma. Você vai continuar amando, porém com certo cuidado. Você vai lidar com aquela criança, com aquele jovem, com aquele adolescente, enfim. Por quê? Porque você sabe que ele é rebelde. Ele, de uma hora para outra, ele vai merecer uma punição. E você vai ter de estar pronto como pai dele
para puni-lo na hora necessária. Deus é da mesma forma. Deus os conhece por completo, intenções, angústias e limitações. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele conhece as nossas intenções, Ele conhece as nossas angústias e Ele conhece as nossas limitações. Deus nos conhece por completo. Não adianta se esconder de Deus. A vida de liberdade é um aprendizado contínuo. A vida de liberdade é um aprendizado contínuo. Não há necessidade de ninguém chegar para você ou para mim e dizer assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A partir do momento que você aceita Jesus como Salvador da sua vida, a partir do momento que você aceita o plano de salvação de Cristo, assim, a partir do momento que você aceita e entende que existe um ser soberano que domina sobre todas as coisas, não precisa ninguém dizer a você, faça assim ou faça assim, você mesmo faz. Porque você vai entender que existe alguém que está acima de todas as coisas, e esse alguém é o Senhor, nosso Deus. Então essa foi a nossa introdução. O que era que aquele povo estava sentindo? O que era que aquele povo estava passando? O que era que aquele povo estava vivenciando naquele momento? No decorrer da lição, a gente vai ver mais coisas, tá? O ponto primeiro da lição tem como título Fracasso da vida na vida do povo. Está lá em Osés 7, de 7 a 12. Tá? Primeiro ponto do nosso resumo diz assim: o anseio divino em demonstrar misericórdia é manifesto no desejo de trazer Israel, seu povo maltratado e preso em suas limitações, de volta à condição planejada, com saúde, bem-estar social, espiritual e material. Qual é a vontade de Deus? Qual é o anseio divino? É de resgatar o seu povo. O que era que Deus queria fazer com aquele povo? Resgatar. Deus queria resgatar aquele povo. Deus não queria que nenhum daqueles se perdesse. Deus queria que aquele povo voltasse a reconhecê-lo como Senhor. Agora a pergunta que eu deixo no ar é a seguinte: será que aquele povo queria? Será que nós hoje queremos isso? O indivíduo hoje ele quer bebidas, ele quer prostituição, ele quer mentiras, ele quer orgias, ele quer diversão para a carne, ele quer alimentar a carne dele e quer que Deus olhe para ele de toda forma. E quer que Deus abençoe. E quer que Deus dê as coisas a ele. E quer que Deus esteja ao lado dele. Meu irmão, faça uma comparação para que você possa entender o que eu estou dizendo. Se você tem um filho, e esse seu filho lhe dá trabalho ao extremo, eu te pergunto, tu vai continuar dando presente ao teu filho? Tu vai continuar dando brinquedo se for criança, dinheiro se for adolescente, roupa se for adolescente? Você não vai deixar de dar comida, porque você tem a obrigação de manter aquela pessoa enquanto estiver com você. Mas você presentear, ser galardoador de coisas que ele está fazendo, que são contra primeiramente a vontade de Deus e segundo a sua, que tipo de pai é você? Que tipo de mãe é você? Que tipo de Deus seria o nosso Deus se ele fizesse dessa forma? O indivíduo não quer nada com ele, o indivíduo é rebelde. O indivíduo ele quer viver à torta e à direita. E Deus tem a obrigação de estar abençoando ele. Ah, meu irmão, você não conhece nada da palavra de Deus. A Bíblia diz assim: como um pai se compadece do seu filho, Deus se compadece daqueles que o buscam. Se nós estivermos buscando a Deus, se nós estivermos indo de encontro a Deus, querendo nos encontrarmos com Deus, Deus vai estar diante de nós como um pai. Agora, se nós estivermos dando as costas para Deus, se nós estivermos pensando que Deus é menino, brinquedo, uma imagem de escultura que você bota em todo canto e não fala nada, e você pensar que Deus vai estar lhe abençoando nessa situação, você está redondamente enganado. Aquele povo pensava isso. Aquele povo pensava isso. Deus ele quer que nós tenhamos condições planejadas, como saúde, bem-estar social, espiritual e material. Essa é a vontade de Deus para com todos nós, tá? Os termos mudar de sorte e sarar referem-se à reversão, à imoralidade e ao sofrimento. Meu amigo, o que é que acontece? Só existe uma maneira de você demonstrar arrependimento: é não fazer mais o que vinha fazendo. Não adianta choro, não adianta ladainhas, não adianta. A única maneira de reconhecer que você se arrependeu é você deixar de praticar aquilo que você vinha praticando. O que é que Paulo diz? Aquele que roubava, não rouba mais. Antes trabalhe.
para que com as suas mãos possa ajudar o necessitado. Rouba, não rouba mais. Desculpa, adulterava, não adultera mais. Mentia, não mente mais. Era profano, não é mais. A única maneira da reversão é você abandonar aquilo que causou a sua queda, o pecado. Só tem isso, não tem outro. E aquele povo não estava querendo fazer isso. O Senhor está sempre próximo, aguardando que o povo reconheça o erro. Deus está olhando para você e para mim, dizendo assim: eu estou aguardando que Davi Pérez, que fulano de tal, que ciclano, reconheça o erro e se arrependa. Segundo Crônicas 7,14, diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Conversão é o que? Um retorno. Você ia, se arrepender, você volta. Você não prossegue, você volta. Então isso é conversão. Não é choro. Não é deixar de se alimentar. Não é entrar em depressão. Isso não é arrependimento. Isso pode ser consequências de um remorso, mas não é arrependimento. O arrependimento verdadeiro é aquele quando você praticava determinada coisa e você abandona por completo. Aí sim, o ser humano, o indivíduo, ele está realmente arrependido. Deus informa ao povo que se não houver ruptura com o pecado, o futuro chegaria mais sombrio ainda. Deus está avisando aquele povo, dizendo assim: ó, se vocês não se arrependerem, se vocês não quebrarem a aliança com o pecado, o futuro de vocês ficará mais sombrio do que ainda será. Deus está dizendo: vai vir desgraça sobre a vida de vocês. Vocês têm que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado com isso. Se alguém nessa hora está me ouvindo, se alguém nessa hora está vendo esse vídeo, se alguém está semanalmente vendo os vídeos e os slides das lições, e você entende aquilo que eu estou falando, e você está em pecado, meu irmão, se arrependa. Confesse ao Senhor. Não confesse a ninguém, confesse ao Senhor. E retorne. Porque se você prosseguir, se você não tiver uma ruptura, se você não quebrar essa aliança com o pecado, o futuro, meu ou seu, será uma coisa muito trágica. Não adiantava a analgesia, né? Analgesia, perda de sensibilidade. O indivíduo ele perde a sensibilidade. Deus fala, o cara vai num culto, chega uma pessoa e fala, ele lê a Bíblia, a palavra de Deus está ali na frente dele, ele não sente dor, ele está anestesiado, né? A imagem de um bolo misturado com azeite apresenta que Israel se misturou com a idolatria. Israel se misturou com a idolatria. Saindo de sua originalidade, o mesmo não está consciente de sua fraqueza. O camarada pensa que é forte. Sua arrogância faz com que não voltem para o Senhor. Uma coisa que eu achei interessante que eu vi ontem é o seguinte: uma pessoa, eu estava no hospital aqui em Campina Grande acompanhando meu sogro. Uma pessoa totalmente debilitada. Uma pessoa totalmente doente, uma pessoa totalmente fragilizada. Chegou um cidadão diante dele e entregou um panfleto da palavra de Deus, um folheto, com uma mensagem bíblica. Essa pessoa mesmo debilitada, essa pessoa mesmo fraca, essa pessoa mesmo em uma condição praticamente deplorável, essa pessoa pegou aquele folheto e disse: eu não preciso disso. Uma pessoa dessa, ela não quer a presença de Deus. Uma pessoa dessa, infelizmente, o seu futuro será algo tenebroso. Porque está dando as costas, não é para Davi, não é para fulano, não é para ciclano, está dando as costas para Deus. É complicado. Era o que aquele povo vinha fazendo, dando as costas constantemente para Deus. As imagens de esculturas simbolizam a estupidez humana de depender de fatores limitados para ter um falso sentimento de segurança. Meu prezado irmão e amigo, com todo o respeito que eu tenho aos meus amigos e algumas pessoas muito próximas que eu tenho que são católicos, tenho muito respeito por vocês. Acredito que dentro do catolicismo existem pessoas de caráter, existem pessoas de fibra, e existem pessoas que têm, vamos dizer assim, um caráter muitas vezes inabalável, humanamente falando. Mas a lição está querendo, o autor da lição está querendo dizer que é uma estupidez você interpretar e entender que uma imagem de escultura ela pode substituir um Deus todo-poderoso. É você entender que uma imagem de escultura ela pode ser um intermediário entre você e Deus.
É você se ajoelhar aos pés de uma imagem de escultura e dizer assim: isso aqui é a minha segurança. Pelo amor de Deus. Nós temos de entender que as nossas petições, a Bíblia diz que as nossas petições devem ser diante de Deus. Sem intermediários. Sem pessoas para estar dizendo é assim ou assado. Não. Tem de estar diante de Deus. Sem bonecos. Sem imagem. E também é errado, viu? Mês passado, um ator, para mim, não passa de... Desculpa a expressão, não passa de um bandido. Como é que fez uma coisa daquela? Pegou uma imagem aí da padroeira do Brasil, de Nossa Senhora, colocou na frente dos órgãos genitais, ralou aquela imagem num ralo e depois jogou aquele pó sobre o seu corpo, dizendo que aquilo é arte. Um cara daquele devia estar preso. Está na Constituição brasileira que nós não podemos vilipendiar símbolos religiosos de ninguém. É um símbolo da Igreja Católica. Eu, Davi Pérez, não acredito. Para mim não tem sentido nenhum, mas para os católicos tem um grande sentido. E nós temos de respeitar. Nós podemos ter alguns argumentos de ideias. Nós podemos apresentar a Bíblia Sagrada, que é nosso manual de regra e fé. Podemos apresentar a Bíblia e dizer que diante da Bíblia, diante de Deus, aquilo ali não representa nada. Isso aí nós podemos dizer. Porque é as Escrituras que falam. Porque a partir do momento que você que está me vendo aí, ou algum católico, ou algum padre, enfim, e mostrar dentro das Escrituras, não é fora dela não. Não é livro de Santo Expedito, não é livro de São Judas Tadeu, não. Dentro da palavra de Deus. Você me apresentar um texto, ou no Velho ou no Novo Testamento, que permita, Deus permitindo, que a adoração à imagem de escultura está liberada, eu vou mudar meu ponto de vista e vou chegar aqui, gravar um vídeo e me desculpar com todos os católicos e dizer que estive errado esse tempo todo. Mas a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, em local algum, mostra essa liberação. Pelo contrário, mostra uma condenação. Então nós podemos ter argumentos de ideias, mas isso significa dizer que eu não posso estar perto de um católico, isso não significa dizer que eu vou estar discutindo com ele, brigando, onde se ele chegar eu saio. Isso não existe, isso é loucura. Agora, um confronto de ideias, isso não tem problema nenhum, mediante algo precioso que é a palavra de Deus. Tá? Então aquele povo do tempo de Oséias estava fazendo isso, trocando Deus pelas imagens de escultura, e Deus puniu todos eles. Israel chama pelo Egito, contrastando com sua incapacidade de clamar a Deus. Em vez de clamar a Deus, o povo estava clamando ao Egito. O povo estava chamando pelo Egito. O povo estava chamando pelo faraó. O povo estava chamando pelas armas que eles tinham, pelos carros, pelos cavaleiros. E Deus estava de lado em toda essa situação. Então o fracasso na vida do povo começou por esses pontos aqui que a gente explicou para todos vocês. Certo? Muitas vezes, vantagens nos impedem de retornar para o Senhor. Muitas vezes, vantagens nos impedem de voltarmos para o Senhor. Me lembro daquele humorista Shaolin, um amigo meu, um tempo, encontrou ele em uma churrascaria em Campina Grande. E, para quem não sabe, Shaolin foi evangélico há muito tempo, antes da fama. E quando ele encontrou aquele rapaz ali, ele disse: ô fulano, ô Shaolin, por que você não pode ser um humorista crente, um humorista evangélico? Ele fez: eu não posso voltar mais. Eu fui longe demais. Eu não tenho mais como retornar. Vantagens. Rede Globo, Record, Bandeirantes, dinheiro, fama. Vantagens estão fazendo com que pessoas não retornem aos braços de Deus. Isso é lamentável. Segundo ponto, as consequências do erro. A peça jurídica vai se desenvolvendo por meio de várias denúncias, acusações, até que as provas contra Israel são incontestáveis. O profeta clarifica o tempo todo que o propósito divino sempre foi a misericórdia. Deus sempre foi misericordioso. Graça e a construção de uma vida plena. Enquanto o povo insistia no vaguear, andar da forma que queria andar, mentir e rebelar-se, o povo estava rebelde, as desastrosas políticas externas são uma afronta contra Deus. Tudo que eles estavam fazendo era uma afronta contra Deus. Eles deixaram de correr atrás de Deus, eles deixaram de buscar a Deus para estar indo atrás de poderes políticos, militares, dos faraós, enfim, coisas desse tipo.
O comportamento ingrato de Israel é bem delineado nestas ações. Então, algumas ações aqui vai nos mostrar o comportamento de Israel. O primeiro, eles fugiram. Traz a ideia de quem tenta deliberada e desesperadamente escapar da soberania de Deus. Eles fugiram, saem porque pensou, eita, fizemos porcaria. Deus vai nos punir. Mas não se arrependeram. Sabiam que a mão de Deus iria pesar sobre eles, mas não se arrependeram de forma alguma. Eles fugiram. Rebelaram-se. Designam uma tentativa de tomar o poder, um montim contra o domínio divino. Se rebelaram. Deus não vai fazer isso porque Deus não está olhando para mim mesmo, Deus não liga para mim, Deus não me ama e tal. Começa com pretextos. Mas estavam rebeldes. Falam mentiras. Destaca a fraude que havia se tornado o comportamento de Israel. O falso arrependimento, a crença que a estabilidade externa dependia de suas próprias artimanhas. Eles falavam mentiras, porém estavam envolvidos com aquilo que eles viam através dos seus olhos. As forças militares, os carros, os cavaleiros, o poder, o dinheiro, enfim, eles estavam totalmente fora dos planos de Deus. As atividades religiosas estão teatralizadas e sem nenhum sentido prático de existência. Sem as motivações corretas, o processo de adoração passa apenas a satisfazer um desejo pessoal. Prima-se por tudo que pode maquiar a falta da presença de Deus. Eles estavam maquiando a falta da presença de Deus. Uma alegria que não tinha sentido nenhum. Por que é que o camarada se embriaga? Porque ele está procurando alegria e paz que não tem. E quando aquele efeito do álcool, aquele efeito da droga passa, ele está mais arrasado do que antes de utilizar aquilo ali. Então é algo maquiado, é algo que não tem sentido. Sem a presença de Deus, o ser humano não tem sentido algum. O terceiro ponto, atitudes inconsequentes. A história de um povo não é algo instantâneo. O que aconteceu, essa consequência do pecado não é algo que aconteceu do dia para a noite. É isso que o autor está querendo dizer. Ela é construída em sequências de formas cronológicas e excessivamente progressivas. Resumindo, o camarada, quando ele entra na área da prostituição, do adultério, da fornicação, enfim, ele não começa, o que o texto está querendo dizer, ele não começa logo no ato principal, que é a prostituição, que é o adultério. Ele não entra nesse ato principal. Ele começa na masturbação, ele começa na leitura de revistas pornográficas, ele começa na visualização de vídeos pornográficos pela internet. Isso vai alimentando, isso é um processo. Vai chegar um ponto que ele vai encontrar uma mulher, a mulher vai encontrar um homem, isso é um processo. Entendeu? Vai sendo um processo. Lá na frente, o ato principal, que é o pecado propriamente dito, é consumado. Porque houve uma trilha, houve um caminho, houve uma consequência excessivamente progressiva, é algo que vai progredindo. Quem é que começa a ser um alcoólatra, começa a ser um alcoólatra hoje? Não é hoje. A maioria dos alcoólatras hoje, antigamente eles detestavam bebida, até o cheiro. Mas foi uma dose, 2, 3, 4, até chegar em garrafas e garrafas de bebida, até chegar a um coma alcoólico e coisa desse tipo. Deus não está limitado ao tempo e nem à história. Nos adverte que uma vida longe de sua vontade nos torna compromissados com o pecado. Todo ser humano que está longe da vontade de Deus, que está longe dos caminhos de Deus, está automaticamente compromissado com o pecado. Pode ser que não tenha mais volta. O processo de queda é sempre acompanhado pela sinalização divina. Deus sempre informa. Cuidado. Eis que vos proponho 2 caminhos. O da bênção e o da maldição. O da vida e o da morte. Escolhe a bênção para que viva. Ele informa. É por aqui. Mas se você quer ir por aqui, você está indo contra a sua, está indo de acordo com a sua vontade e com as suas limitações. Ele sempre informa que vai acontecer. O rei era representante de Deus na terra. Nesse caso, o governo deveria ser de Deus, defendendo o direito dos pobres, a proteção dos fracos e a libertação dos oprimidos, sendo feito totalmente o inverso. Os reis daquela época, eles na verdade se afastaram de Deus da mesma forma também. E igualmente era o povo, era o líder. Em uma sociedade em trevas, deve-se ter a vocação de ser o agente transformador do mundo. Estamos vivendo nos nossos dias de hoje, como Moisés estava vendo naquele tempo, uma sociedade de trevas, onde os fundamentos básicos
estão se perdendo. Mas nós devemos ser agentes de transformação desse mundo. Não nos conformando com esse mundo, mas transformando pelo nosso entendimento da palavra de Deus. A única forma de produzir isto é combater a injustiça e condenar as práticas pecaminosas. Meus irmãos, não é ficar calado, não é brigar, não é dar mau testemunho, mas é dizer: eu não concordo, porque a palavra de Deus diz totalmente diferente. Eu não aceito, porque isso vai de encontro à vontade do meu Deus. Isso está errado, isso é pecado. Você continua sendo meu amigo, você continua andando comigo, não tem problema nenhum. Agora, o que está sendo feito é pecado. E isso tem que ser falado aos quatro cantos. Alguns reis do tempo de Oséias não foram compatíveis com a unção que receberam. Está lá em Oséias 1:1, tá? Vamos ler aqui, dá tempo, estamos já terminando. Oséias, capítulo 1, verso 1. Oséias 1:1. Aqui, ó. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Isso aqui foi referente à divisão do reino, tá? Depois da morte de Salomão, que era o reino unificado, Salomão e Davi, vieram essa divisão do reino, e Oséias estava inserido com esses reis aqui, e alguns deles fizeram algo errado diante dos olhos do Senhor. Somos chamados para exercer um bom exemplo de cidadãos do reino, porém muitas vezes estamos procedendo como os reis, levando o povo à perdição. Muitas vezes nós estamos levando o povo à perdição e não ao encontro com Deus. 2 reis de Israel do tempo de Oséias que esqueceram do Senhor. O primeiro deles foi Uzias. Nos últimos anos de sua vida foi amaldiçoado com lepra, ao tentar subverter a lei de Moisés e queimar ele mesmo o incenso no templo, o que era reservado para os sacerdotes. Morreu isolado em um palácio à margem do poder, pois era leproso. Então, ele quis queimar incenso onde era a obrigação plena dos sacerdotes e não dos reis. Então, Uzias fez o que era errado aos olhos do Senhor. O rei Acais, a gente não tem nem muito o que falar, porque a Bíblia diz que foi um dos piores reis que existiram sobre essa terra. É considerado um rei mau, de acordo com a Bíblia, pois promoveu a idolatria, fechou as portas do templo e sacrificou os próprios filhos a deuses pagãos. Uzias, ele fez isso aqui. O quarto ponto, inconsistente, está lá em Oséias 8, de 9 a 14. O nosso resumo diz assim: a comunhão com Deus é a real adoração, e a real adoração nos impressa a ética do reino. Então, quando o homem ele tem comunhão com Deus, é impresso nele, as pessoas veem nele a ética do reino de Deus. Lembram daquela viúva, daquela mulher que estava com seu marido na porta e viram o profeta Eliseu passar? O que foi que eles disseram? Aquele ali é um homem santo de Deus. Eliseu não falou para ninguém, Eliseu não vinha com camisa evangélica, Eliseu não vinha dizendo que era profeta, simplesmente viram que ele era um homem de Deus. Então está impresso. Porém, se adorarmos qualquer ídolo deste mundo, perdemos a sensibilidade do reino. Qualquer ídolo. Está falando de imagem de escultura não, viu? Pessoas, bens, dinheiro, qualquer ídolo. Estamos perdendo a sensibilidade do reino. Estamos nos afastando de Deus. Através de seus preceitos e leis, Deus indica o caminho para que o povo viva em liberdade. Deuteronômio 11, de 26 a 28. Vamos ler, estamos já terminando. Deuteronômio 11, de 26 a 28. Vede, hoje eu proponho diante de vocês a bênção e a maldição. Eu li esse texto ainda agora para vocês. A bênção se ouvidos os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. A maldição se não ouvidos os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos desviardes dos caminhos que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecestes. Então ele está dizendo o seguinte: vocês vão morrer. Deuteronômio 11, 26 e 28. Preceitos e leis de Deus indicam o caminho para que o povo viva em liberdade. A bênção. Mesmo diante de tanto cuidado de Deus, o seu povo prefere voltar à idolatria, tornando sua vida inconsistente, semelhante ao seu culto. Um culto inconsistente, um culto sem essência. E muitas pessoas não sabem o que é um culto. O culto não é quando a igreja está lotada, abarrotada de gente,
Deus está vendo aquilo ali, não. Um culto para Deus, existe duas cadeiras. Uma para você e uma para Deus. Virada de frente para a outra. Deus senta em uma, você senta na outra e Deus diz, eu quero que você me adore. A igreja está louvando, glorificando, pulando, fazendo que você mesmo... Você imagina aí, tá? Glorificando a Deus, enfim. Mas o culto para Deus é pessoal, é você e ele. Ele olha para você e diz, eu quero que você me adore. O culto para Deus é individual, não é coletivo. Impedidos. Quinto ponto. Na terra que pertence a Deus, o povo prestava culto a Deus de outros povos. Isso aqui é inadmissível. Deus é o Senhor de todas as coisas e pessoas adorando outras coisas, isso não existe. A festa da colheita era uma metáfora da vida. Quanto maior a abundância, melhores expectativas de vida. Então o povo tinha essa ideia, que é a festa das colheitas. Quanto mais eles colhiam, mais a bênção de Deus estava presente. Se a prosperidade fosse acompanhada de apostasia, isso reforçaria os costumes pagãos. Por que é que Deus muitas vezes não abençoa determinadas pessoas? Porque Ele sabe que se der, a pessoa vai se corromper. Ele sabe que se Ele abrir a mão, se Ele abençoar, a pessoa vai se perder mais ainda, e por isso Ele não dá. Osés anuncia o remédio divino. O exílio torna-se a intervenção amarga, porém necessária. Deus falou, Deus mostrou. Deus disse que era assim, o povo não quis. Qual é a solução? Deus pesa a mão, castigo. Deus diz, eu vou cobrar de você. É a maior e o melhor remédio é necessário nessa situação. A nossa conclusão. O modelo de idolatria que Israel seguiu em seu tempo tem contornos diferentes dos ritos religiosos de hoje. Mas no íntimo, ambos não vão além de uma tentativa de manipulação do sagrado em benefício próprio. Não passam de complexos erguidos e baseados na qualificação e no mérito. Quanto mais se faz, mais se merece. Enquanto no reino de Deus o padrão vem pela justiça, no caso a misericórdia divina, justamente porque não merecemos é que nos abrimos ao encontro com Deus, que nos qualifica a viver no seu reino sob seu comando. As ações práticas é que identificam quem exerce o domínio em nossa vida. O relacionamento com Deus produz uma visão amplificada de mundo. Existe uma amplificação de nossa cosmovisão. O entendimento do projeto de graça e misericórdia deve gerar no cidadão do reino uma atitude constante de adoração. Como está seu relacionamento com Deus? Como está o meu relacionamento com Deus? Tem de estar em plena intimidade. Você vai sair, você tem que dizer, Deus tem misericórdia. Você vai voltar, Deus tem misericórdia. Você vai dirigir um carro, Deus tem misericórdia. O relacionamento de Deus tem de ser completo. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Tá? Essa foi a nossa lição de número 3. A lição de número 4, nós estaremos postando o vídeo